Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e hoje eu estou aqui no consultório com a Selma e ela vai nos contar como é que foi essa trajetória aí em que utilizou a hipnoterapia para o emagrecimento. Selma, antes de mais nada, seja bem-vinda, é um prazer falar com você, né? Afinal de contas, há um mês atrás, pouco mais, você estava ouvindo os depoimentos que te motivaram a vir aqui. Hoje você está aqui, já teve resultado e vai deixar o seu depoimento. Então, um prazer falar com você. Fica à vontade para se apresentar, tá bom? Prazer é todo meu. Meu nome é Selma. Estava fazendo um jogo gosto muito de jogar, não sei se vocês conhecem, né? O Best Friends. E nesse meio tempo tem aqueles comerciais onde apareceu o Giovanni para mim. Fiquei interessada, aí já mandei mensagem para ele para marcar um horário para mim saber do que se tratava. E realmente, há um mês atrás, bem assim, estava com 120 quilos e depois de um bate-papo, todas as explicações que ele passou, após um mês, hoje pesando exatamente 114 quilos e 300. Estou muito satisfeita. Realmente funciona. Se vocês têm curiosidade, ou pelo menos venha conhecer ou procure saber como funciona. E comigo funcionou. Espero que funcione com vocês também. Que ótimo! Eu já percebi que você tem habilidade aí para falar no microfone, hein? Parabéns! E como que foi para você, Selma? De forma resumida, você já colocou aí o resultado, depois a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Como que foi para você ver um anúncio de usar a hipnose para emagrecer? Você estava lá, falou, nossa, hipnose para emagrecer. Como é que foi para você, assim? Você esperava ter esse resultado? Veio por curiosidade? Como é que foi? Eu vim por curiosidade e eu imaginava, assim, ser diferente. Por falar de hipnose, a gente imagina que seria, tipo, eu estar no divã, deitada, e a pessoa vai conversando comigo, como a gente vê em filmes. Mas não é nada disso, realmente é uma hipnose, mas você está na sua casa, no conforto da sua cama ou do seu sofá, e é muito bom, você vai ouvindo, e a voz de Giovanni é maravilhosa, né? Não é porque eu estou na frente dele não, mas vai sumindo aquela vozinha e realmente a gente se concentra e a gente cria hábitos maravilhosos através dessa hipnose. Ah, que bom! Selma, e para você? Como você falou, as pessoas têm essa visão de que a hipnose é igual ver em filme. Você tinha aqueles receios, né, ou aquela crença de que eu ia controlar a sua mente, que você ia perder a consciência? Porque o maior medo das pessoas é vir no consultório do hipnoterapeuta e falar assim, não, eu vou lá, ele vai descobrir meus segredos, eu vou lá, ele vai me controlar. Como é que foi para você? Você tinha também esse receio ou não? Sim, sinceramente eu tinha, né? Eu vim, como eu disse, pela curiosidade, mas tinha esse grande receio. Poxa, ele vai fazer perguntas durante uma hipnose e vai saber todo o meu passado, o que eu fiz, deixei de fazer. E não é nada disso. Realmente, assim, você vai falar da sua vida, se isso lhe couber e se sentir à vontade. Caso contrário, é uma conversa de amigo para amigo. Que bom, eu acho legal você falar isso, porque eu sempre falo, né, principalmente para você que está aí nos ouvindo, a técnica de terapia com hipnose talvez seja a única forma de você resolver o seu problema sem ter que contar particularidades, né? Porque eu sei que talvez você que está aí ouvindo tem um problema, mas fica pensando, vou ter que ir lá, vou ter que contar isso para alguém, eu não me sinto confortável. Na hipnoterapia isso não é necessário. Não só para o emagrecimento, mas para resolver qualquer trauma, questão que você tenha, conflitos internos. Na hipnoterapia você não precisa contar, entre aspas, né, a sua vida. Eu até faço uma brincadeira dizendo que esse sofá, né, não é o sofá da Hebe Camargo, né, que ficava perguntando aí da vida de todo mundo. Aqui eu tô para resolver o problema e não para ficar invadindo a sua privacidade. Ela falou, pessoal, sobre fazer no conforto de casa, porque, entre outras coisas, eu vou liberar um exercício de hipnose para você fazer em casa mesmo. Pode ser enquanto você dorme, pode ser em algum momento do seu dia, e aí você vai começar a ver o resultado. E já falando sobre isso, Selma, eu queria que você contasse assim, de quando você começou a colocar o método em prática. Primeiro, se você teve alguma dificuldade para colocar o método em prática, se você achou algo muito complicado ou se é algo simples.
E o que você começou a perceber no seu dia a dia? Assim, nossa, eu acho que isso aqui está mudando, eu acho que isso aqui eu fazia diferente, agora eu mudei. O que você percebeu de mudança aí? Principalmente nos primeiros dias, né? Antes mesmo até de subir na balança e ver que estava emagrecendo. Bom, o meu ver não foi nada difícil. Realmente é algo que você escuta, é como se estivesse assistindo uma televisão, ou vendo um vídeo, ou vendo até mesmo um TikTok, né? E cabe a qualquer pessoa. Mas no meu caso, realmente assisti, né, os slides que o Giovanni nos proporciona. E depois, conforme, né, foram passar dos dias, eu percebi a minha maneira de alimentar, porque eu não me alimentava. E devido a isso, eu acabava ganhando peso. E através desse método que ele passou, eu passei a regular mais a minha maneira de comer, passei a comer mais. E com essa, né, medida, eu estou reduzindo mais do que o esperado. Engraçado, né? Olha só, pessoal, o que ela disse. Ela disse que começou a comer mais e emagrecer mais. Eu queria muito frisar isso porque existe um pensamento comum de que as pessoas, para emagrecer, têm que parar de comer. O que você tem para dizer especificamente sobre isso, Selma? Assim, comer mais e emagrecer mais. Como é que foi isso para você? Olha, o meu exemplo, eu ficava dias, 1 dia, 2 dias sem me alimentar. Eu passava a base de água, porque não sentia fome, então não tinha necessidade de comer. Só que, enquanto isso, eu via que eu não perdia peso. Muito pelo contrário, eu mantinha ou pegava peso, porque o pouco que eu me alimentava, eu ganhava peso. E a partir do momento que o Giovanni me explicou todo o método certinho, o pouco que eu comecei a comer, eu já comecei a notar a diferença. Como eu falei para ele, né? Eu comia um pacote de biscoito num dia. Hoje, eu praticamente como um pacote, né, na semana e me sinto satisfeita. Como pouco, porém me satisfaço. Então, pessoal, para você que está ouvindo, qual que é o grande diferencial da hipnose no emagrecimento em relação a todas as outras técnicas existentes? Quando você vai fazer uma dieta, você tem vontade de comer e aí você não come devido a um pensamento, uma meta que você tem, ou mesmo porque você sabe que vai ser cobrado aí pelo nutricionista e você realmente não come, até acaba emagrecendo em alguns momentos, só que aquilo te gera sofrimento. Quando você utiliza a hipnose no processo de emagrecimento, você não vai ter vontade de comer. Como a Selma acabou de dizer, você vai olhar para o pacote de biscoitos, vai comer 2, 3 e vai falar, quero mais, né? É usar a inteligência natural do cérebro para te ensinar a comer. Mas é o único processo que é de dentro para fora. É ela olhar no biscoito e por livre-arbítrio não querer comer. Diferente de quando você olha no pacote de biscoito, você quer comer, mas aí você resiste, aquilo te gera um sofrimento, né? E falando sobre isso, Selma, a gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar a gravação, e você até citou. Só para reforçar, pessoal, ela perdeu 6 quilos em 30 dias, para ser mais exato, 1 mês e 1 semana. E aí, quando a gente apurou os resultados, ela comentou, falou, nossa, eu fiz um processo com o nutricionista, eu demorei 1 ano para perder 8 quilos. E agora a gente está falando de um mês em que perdeu 6 quilos. Como é que você vê isso, Selma? O que você poderia contribuir aí para quem está nos ouvindo e já teve essa experiência de tentar nutricionista, 1 ano ali de sofrimento, e aqui com terapia, com hipnose, em 1 mês, você perdeu quase a mesma coisa. E como é que você vê isso? Olha, o processo de 1 ano era praticamente, né, regulado, que a nutricionista passava uma tabelinha, você seguia, então eu me preocupava muito em ver, né, aquilo que eu colocava na boca, o que eu podia, o que eu não podia, regradinho de 3 em 3 horas. E hoje, que nem dentro desse 1 mês que eu vejo, eu não tenho especificamente um horário para comer. A hora que eu tenho fome, eu vou lá, como, estou satisfeita, bem. Tenho horário de almoço, só que o meu horário de almoço eu realmente sento, vou almoçar, o que eu tiver de almoçar, arroz, feijão, ou o que for, né, para me satisfazer. E nos decorrer dos outros horários, eu como na hora que eu tenho fome, e não necessariamente a cada 3 horas. Eu passo, às vezes, 4 ou 5 horas sem comer.
Só que no momento que eu tenho fome, eu me alimento, sinto satisfeita e continuo a reduzir. E no ano que eu passei com a nutricionista, eu não vi isso. Eu não tenho aquela ansiedade de ficar olhando o relógio. Então, para mim, esse método está sendo muito eficaz dessa maneira e está me ajudando muito. Que bom, né? E você veja, na verdade, a gente até sabe de onde surgiu, né, essa ideia de que tem que comer de 3 em 3 horas, não sei o quê. Pessoal, pensa assim, ó, o ser humano. Não vamos muito longe, né? Senão a gente vai voltar muito na antiguidade. Vamos falar do índio, que é mais recente aqui, né? Eu tô aqui em Porto Ferreira, uma cidade que surgiu aí através dos índios, né? Por uma balsa aí, por conta das matas aí no entorno do rio Mogi Guaçu. Então vamos falar do índio aí, coisa de 100 anos atrás. O índio tinha nutricionista? Não. O índio tinha relógio? Não. O nosso corpo, né, Deus nos criou com uma inteligência natural. Essa inteligência natural nos diz o seguinte: quando eu tenho fome, eu tenho que comer. Quando eu sinto que estou saciado, eu devo parar de comer. Essa é a regra, né? Eu, pelo menos, tem dias que eu como 3 vezes no dia. Tem dia que eu como 6 vezes no dia. O que vai determinar isso? Qual é a melhor maneira de medir isso? É o seu corpo. Ouça o seu corpo. Abandone essa ideia de que tem que comer de 3 em 3 horas. Vou explicar uma coisa para vocês. Quando você fica sem comer, o seu metabolismo desacelera e naturalmente você para de perder peso, tá? Então você precisa fornecer alimento com uma certa constância para que ele se mantenha aí ativado, por assim dizer. Mas qual que é o melhor termômetro? É o seu corpo. O seu corpo vai determinar o momento de comer e de parar de comer, que é o que a Selma está falando aí. Para com essa ideia de tabelinha disso, daquilo, isso aí só gera sofrimento. Mas graças a Deus a Selma está aqui na minha frente e pode dar por si esse depoimento. Porque quando é o profissional falando, dá aquela impressão de ele está falando isso aí porque ele quer vender e tal. Mas a Selma está aqui, não ganhou nada para dar esse depoimento, está aqui espontaneamente deixando esse depoimento para vocês, né? Então, Selma, queria te agradecer, né? Obrigado pela oportunidade de te ajudar, de mostrar esse método e principalmente, assim, por você seguir o método, né? E hoje, qual que é o principal ganho, assim, se a gente tivesse que resumir, como você se sente hoje depois de ter descoberto esse caminho e saber que pode emagrecer aí comendo qualquer coisa, né? Como foi quando você veio aqui, eu disse, não é dieta, você pode comer qualquer coisa. Mas por que eu fiz essa afirmação? Porque eu sei que o exercício de hipnose iria naturalmente promover um reajuste, né, interno aí, até emocional, psicológico em relação à comida. E hoje você está se beneficiando disso, né? Sim, é verdade. Bom, estou muito satisfeita, estou feliz, né, com o processo, estou feliz com a minha perca de peso, que vinha relutando muito. Vinha ano e após anos e não via resultado, era um tal de emagrecer, engordar. Hoje não, gradativamente estou emagrecendo e estou mantendo. E comendo muito, vocês não têm noção o quanto estou comendo. Tomo meu café da manhã, almoço bem, tomo sorvete, vou na pizzaria. Então estou assim, comendo de tudo e estou emagrecendo, estou muito satisfeita com esse método. Espero que vocês tenham a curiosidade de conhecer, seja com o Giovanni ou com outra pessoa, mas espero que seja com o Giovanni, porque ele é uma pessoa assim, ótima para você conversar e entender realmente aquilo que você necessita. Muito obrigado pelas palavras, né? Fico lisonjeado, mas o que acontece? Acho que o mérito é seu também de colocar em prática o método, né? Só que veja, parece até estranho quando a gente fala para a pessoa que ela pode comer qualquer coisa, porque é tanta gente tentando vender métodos milagrosos aí para as pessoas, e quando a gente fala, olha, não é bem assim e tal, a pessoa duvida, porque passou anos ouvindo isso, e na verdade isso não está certo, né? E por que eu convido as pessoas para gravar os seus depoimentos? Porque nada é melhor do que o cliente colocar o seu ponto de vista, a sua percepção, o seu resultado, né? Eu, particularmente, eu não me autopromovo. Se você que está ouvindo aí entrar no meu Instagram, o que você mais vai ver são os clientes falando dos seus resultados.
Selma, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado, que você acha importante? Não, até o momento estou satisfeita e gostaria muito que vocês viessem a conhecer esse método, porque não é algo que vocês têm que se sacrificar, e simplesmente se doutrinar e seguir passo a passo, que tudo vai dar certo. Eu estou satisfeita e muito obrigado, Giovanni, por essa oportunidade. Eu que agradeço você se dispor aí gentilmente de deixar esse relato, né? E principalmente quando você vem e traz para nós essa informação. Olha, fiquei 12 meses fazendo dieta para perder 8 quilos e usando hipnose, em um mês eu perco 6 quilos. Se você comparar, é uma diferença brutal. Por isso que se você olhar lá na plataforma que eu libero, o nome que eu dei para esse conjunto de técnicas é Emagreça Rápido Sem Dietas. Ah, Giovanni, mas por que você está falando que é rápido? Porque é um milagre? Não, é porque se você comparar com um processo que é o tradicional, aí, dieta, nutrição, versus a hipnose, é muito rápido. Tá aqui a Selma que acabou de dizer. Um método, 1 ano para 8 quilos. O outro método, 1 mês para 6 quilos. Então, nada melhor do que a balança para dizer se o método funciona ou não. E queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui, por deixar esse depoimento e por ter inicialmente aceito aí o desafio. Porque como você falou no início, você até duvidava assim, se ia funcionar, tinha um certo, né? Mas não perdeu a oportunidade, não deixou de estar aqui agora para deixar esse relato, tá? E eu espero que você continue no processo, continue emagrecendo e possa descobrir, né, de fato, que era muito mais fácil emagrecer do que as pessoas vendem por aí. E depois me indica lá para suas amigas, hein? Com certeza, pode deixar que eu já estou divulgando para muitos lugares. Espero que todos venham conhecer, né, o Giovanni e o método que ele passa. Tá bom então, Selma, muito obrigado, tá, por esses breves minutos aqui que você passou com a gente. Obrigado para você que ficou até o final aí de mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Um episódio mais rápido, mais conciso, mas o propósito desse podcast é exatamente esse: trazer as pessoas para contar simplesmente como suas vidas foram transformadas depois da terapia. E se você se interessou, na descrição desse episódio eu vou deixar o meu Instagram, que é @giovannipomini, e lá no link da bio do Instagram você vai encontrar um caminho para todos os meus protocolos, para tudo que eu faço, tá bom? Pode entrar em contato e lembrando, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, porque como a Selma disse, a maior parte do processo você vai fazer no conforto do seu lar, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Depois da Terapia.